Fala, tudo certo com você? Olha, eu venho aqui hoje para tirar uma dúvida que as pessoas me fazem há muitos anos sobre o lado das bioenergias. Como espiritualista que sou, sempre me perguntam, lá nos cursos de espiritualidade do Espaço Entre Vidas, na Rádio Mundial e aqui no canal Marcelo Cotrim no YouTube também, sobre a utilização de vários elementos da natureza, na purificação energética, na revitalização, na cura. E em especial, as pessoas me perguntam muito sobre o sal, o poder do sal, o tal do banho de sal grosso, por exemplo. É verdade que ele tem uma função de limpeza, de purificação, ou é mito? Não é? Então já vou explicar isso para vocês. E normalmente me perguntam também se o sal grosso pode ser passado na cabeça quando se toma banho, porque é crença popular de que nós não podemos fazer isso. Segundo as religiões, como o Candomblé e a Umbanda, o que eles dizem é que quando você utiliza o sal na cabeça, você criaria a possibilidade de um rompimento do elo energético com o seu orixá. Ori quer dizer cabeça, é o chakra coronário. Orixá é a luz espiritual que te liga com o teu orixá aqui pelo ori, pelo alto da cabeça. Então, o que eles dizem é que nós não poderíamos utilizar. Bom, isso se popularizou e a ideia comum, popular, que ficou é de que não se pode passar o sal na cabeça. Então, mesmo quem toma o banho de sal grosso, talvez você já tenha feito isso, mesmo que não soubesse ao certo se funcionaria ou não, mas sempre se fala, olha, toma do pescoço para baixo. Vamos então esclarecer sobre esse tema, tá bom? Primeira coisa, o sal, ele funciona sim como um purificador energético. E eu vou explicar para você. A molécula do sal é piramidal. O sal, na verdade, nada mais é do que um tipo de cristal, como as pedras de cristal, que sabemos tem sim um poder de absorver e reter a energia mais densa. É que o sal, ele é um tipo de cristal que pulveriza, né? Ele pode ser encontrado em quantidade grande, muito barato e ser descartado. Então, por essa razão, o sal é tão utilizado, mas nós podemos também utilizar outras pedras de cristal para fim de limpeza bioenergética. Quando você passa o sal no corpo ou próximo aos chakras, de fato o sal puxa a carga negativa, retém a carga negativa. A hora que a água tira o sal, tira junto a carga negativa. Não é bacana? Então, vale a pena tomar banho de sal grosso? Vale. Pode avisar teus amigos. Quer compartilhar o vídeo agora? Aproveita e compartilha, tá bom? Aliás, você já está inscrito aqui no canal? Vê aí, se não está inscrito, inscreva-se. Você recebe sempre as notificações, os avisos de cada vídeo inédito, além dos 3 semanais de costume. De vez em quando ainda tem alguns vídeos extras, tá bem? Então, olha só, quando você utiliza o sal, como eu falei, ele de fato vai purificar. Porém, dicas importantes, como espiritualista quero te orientar. Não tome um banho de sal, por exemplo, todos os dias, porque ele puxa a energia de ectoplasma, que é uma energia muito densa. Gera uma sensação de descompensação, um tipo de moleza, de cansaço. Pode prestar atenção. O certo, o que é então? Fazer esse banho ou tomar esse banho de vez em quando e sempre, turma. Faça 2 coisas depois. Um exercício bioenergético de revitalização, que pode ser feito na captação das energias da natureza, das matas, rios, cachoeiras, do mar, do sol. Podemos trabalhar também a natureza, como eu faço amplamente. Até tenho alguns CDs de exercícios muito legais, muito bem elaborados, não é? Que eu gravei já há alguns anos e eu tenho esse material disponível no meu site. Se você quiser dar uma olhadinha, adquirir esses CDs, é só entrar no meu site. Anota aí, tá aqui na tela, é o entrevidas.com.br, tá bem? Lá você vai ver todos os CDs, tem até uns vídeos explicativos de como usar os CDs. Bom, mas eu estava explicando para você, revitalize-se. Segunda dica, faça no final de tudo um campo de autodefesa energética espiritual. Isso é fundamental, porque você aprende a criar um filtro ao redor do campo áurico e, portanto, dos chakras, evitando perda energética. Por quê? Porque o banho de sal, ele limpa, mas ele abre o corpo, como se diz popularmente, deixando você meio zonzo, meio descoincidente. É o termo que a gente usa na espiritualidade, é descoincidência dos corpos. Então você fica meio tonto, um pouco fora do ar, né? Então é sempre interessante terminar qualquer exercício bioenergético com o campo de proteção, que chamamos popularmente de campo de luz azul, campo do raio azul, que também consta no final dos CDs, tá bem? Se você ainda não sabe fazer. Então acho que essas dicas são fundamentais. Agora, aquela pergunta inicial, pode passar o sal na cabeça?
Claro que pode! Você tem chakras aqui como o coronário, que eu falei, te conecta com o amparo, sim. Mas, gente, se você tem algum bloqueio de energia negativa densa, que você capta de pessoas pesadas, obsessivas ou ambientes pesados, carregados, melhor que você limpe com o sal. Assim como o chakra frontal aqui, ó, do pensamento, da lucidez, do discernimento, da telepatia. Tem um chakra na nuca, que é mediúnico também, e você capta muito carga de pessoas que às vezes pensam mal a seu respeito. Sabe aquela dor na nuca que não tem muita explicação? Né? Você olha, a pressão tá boa, não tem nada físico. Pode ter causa energética, cargas vibracionais obsessivas. Então, use sim o sal, pode passar em contato direto com a cabeça sem problema nenhum. Depois trata do cabelo, mas aí são outros 500, né? Mas pode passar o sal. Eu até brinco sempre que na realidade seria como você ir para o mar e na hora de tomar o banho de mar ir de touca, né? Então, quer dizer, não tem o menor sentido não utilizar o sal também na cabeça. É como tomar um belo banho de mar, porém numa praia límpida, mais ou menos deserta. Se for um mar poluído, uma praia supercarregada, nem o banho de mar vai te ajudar desse descarrego. Às vezes o lugar está mais carregado que você. Então é interessante ter esses cuidados e esse bom senso, mesmo quando vamos tomar um banho de mar, que é o ideal, né? A ideia de tomar o banho com sal parte do banho de mar, que de fato é um banho purificador. Beleza? Curtiu a dica? Espalha para os amigos, compartilha esse vídeo, tá bom? Eu acho que vai ser interessante, é uma visão esclarecedora, como é todo o meu trabalho, uma visão para quebrar mitos, né? Quebrar preconceitos também, paradigmas, tabus, tanto na espiritualidade, na metafísica, quanto nas questões ligadas à filosofia, às religiões, à psicologia. Tem muito assunto bacana para a gente tratar. Dê seu like aqui se você gostou, tá bem? Super importante para mim, como seus comentários, sugestões, escreva aqui embaixo, eu acompanho todos e vou responder perguntas ou sugestões, vou acrescentar em vídeos posteriores. Então não deixe de participar para nós irmos interagindo. Aqui do lado você tem uma dica minha, de um vídeo, de um outro trabalho meu aqui do canal, para você se aprofundar nos seus estudos, no seu autoconhecimento, beleza? Fiquem com Deus, grande abraço, até a próxima!